Sejam bem-vindos mais um Café com o PC. Nessa quarta-feira, gente, 6h15 da manhã, graças a Deus por isso, estamos juntos aqui com mais um propósito e eu quero te convidar a ficar comigo até o final. Vamos juntos para essa jornada. O Café com o PC já começou, já está no ar, portanto, chama mais gente para estar conosco aqui. Vamos juntos nessa jornada, chama aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que você deseja para estar junto com você. Bruno, mas 6h15 da manhã, né? Olha, envia o convite para eles, envia o link, não deixe de enviar. Fala assim, bom dia, estou te abençoando nesse dia, assista o Café com o PC aí, ou então durante o dia, o decorrer do dia, por quê? Tem uma vantagem, o Café com o PC fica gravado, você pode ver a tempo real às 6h15 da manhã ao vivo, ou você vai ver durante todo o decorrer do dia. Você pode ver à noite, depois do almoço, depois do café da manhã, do café da tarde, do lanche, ou até mesmo de madrugada, para aqueles que gostam aí de madrugar, né? Então conseguimos ver o Café com o PC em tempo real ou em qualquer momento. Por isso não deixe de enviar, não deixe de compartilhar o link. Acabou a aula? Pega o link, copia, envia, encaminha nos seus grupos de WhatsApp, encaminha para a sua família, para os seus queridos, para aqueles que você ama. Faça isso uma boa ação do dia, porque a aula de hoje promete, gente. O conteúdo dessa semana está sendo um conteúdo riquíssimo e prático para o meu e para o seu coração. Mas a aula de hoje tem uma chamada um pouco diferente. Eu gosto muito de falar sobre essa temática. Eu gosto muito de falar sobre esse tema porque é um dos males deste século. É um dos males que tem assolado vidas neste século. Portanto, papel e caneta na mão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero te pedir encarecidamente, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificações para que você seja notificada sempre que houver um vídeo novo. Fazendo isso, você ajuda o crescimento do canal para chegar para mais pessoas. O YouTube vai indicar para mais pessoas, o YouTube vai fazer o trabalho dele, mas nós temos que dar engajamento aqui para isso acontecer. Dá sua curtida, dá o seu joinha se estiver fazendo sentido para você e também deixe o seu comentário aí embaixo. Eu gosto de ler os comentários, gente. Os comentários me edificam e podem edificar outros alunos. Gente, como se tornar um aluno, uma aluna do Café com PC? Se você já está inscrito no nosso canal e compartilha os vídeos, curta os vídeos, você já é um aluno engajado. Então faça isso. Ajuda a nós aqui do outro lado a entendermos que está fazendo sentido para você e mais pessoas poderão ser abençoadas também. O conteúdo do Café com PC é um conteúdo gratuito. Eu dou o meu melhor tempo aqui para você, gratuitamente, porque é aquilo que eu creio, que eu recebi do Pai que está lá em cima, através dos ensinamentos, através da minha sabedoria, aonde eu busquei, a sabedoria aonde eu busquei, a inteligência que eu desenvolvi, e eu consigo trabalhar isso de maneira lúdica para trazer entendimento aos corações, ok? Se você está caindo de paraquedas aqui hoje, primeira vez no Café com o PC, te peço um voto de confiança. Assista até o final. E se ao final você sentir assim, olha, realmente faz sentido, se inscreva e nos acompanhe. Quero te pedir, esteja nessa jornada comigo. Você vai crescer muito, mentalmente, fisicamente e também na sua espiritualidade, ok? Aqui nós alinhamos gestão das emoções à espiritualidade. Falamos com propriedade nisso pelo conhecimento e a bagagem que já temos, ok? Sem mais delongas, vamos para a aula de hoje, porque o conteúdo está riquíssimo, não podemos perder tempo. Gente, vamos lá, papel e caneta na mão, aluna do Café com o PC, papel e caneta na mão. Série Mente Renovada, como reprogramar meus pensamentos. Série Mente Renovada, como reprogramar os seus pensamentos, ok? Essa é a série que estamos trabalhando durante toda a semana. Segunda, terça, hoje, vamos trabalhar amanhã, vamos trabalhar na sexta-feira também, porque esse conteúdo é algo poderosíssimo para construir uma jornada de vitória nessa terra, uma jornada de bênçãos nessa terra, uma jornada aonde você vai progredir nessa terra. Por quê? Passa pela renovação de mente, passa pela reprogramação mental. É algo que nós precisamos trabalhar. E a aula de hoje, o subtema é: ansiedade começa na forma como você pensa. Ansiedade começa na forma como você pensa. Gente, a temática sobre ansiedade é uma temática que
ela abrange muitas áreas da vida do ser humano. Mas algo que muitas pessoas não falam é como a ansiedade começa. Aonde começa essa tal ansiedade? A forma como ela gera dentro da gente. Ela vem através do pensamento. A ansiedade não começa no nosso corpo. Tem pessoas que diagnosticam que elas estão com ansiedade porque elas estão com um ataque cardíaco, porque elas estão balançando demais, gesticulando demais, se elas estão inquietas, batendo a mão. Não, a ansiedade não começou ali. A ansiedade começa nos nossos pensamentos. A ansiedade começa naquilo que a gente não pega, não é palpável. A ansiedade começa nos pensamentos, ela começa na sua mente, ela começa na minha mente. Por isso, a reprogramação mental é fundamental para abortarmos níveis generalistas de ansiedade. Nós podemos sim trabalhar de uma maneira mais coesa, uma maneira mais equilibrada, uma maneira mais trabalhar de maneira mais harmoniosa, trabalhando a gestão das emoções, para que nós não vivemos uma vida de ansiedade. Por quê? A ansiedade, ela começa na nossa mente. Vamos lá, gente. Pensamento catastrófico. Pensamento sobre catástrofe. A ansiedade é o excesso de futuro. A ansiedade, ela está no futuro. Ainda não aconteceu, ainda não gerou. Mas existem pessoas que elas ficam presas ao futuro já. Às vezes sai uma notícia de que algo pode acontecer, aquela pessoa já sofre. E ela fica com a mente a todo momento achando que as coisas ruins, as catástrofes, os eventos miraculosos vão acontecer na vida dela. E é algo que eu e você precisamos trabalhar para que pensamentos catastróficos não tomem lugar na nossa mente. A ansiedade pode começar por aí. Ela pode começar também na antecipação de forma negativa. Antecipação de problemas, antecipação de situações que ainda não aconteceram e são negativas. Atrai. A pessoa acaba atraindo a negatividade para ela através da ansiedade. Cenários que ainda não aconteceram. Muitas pessoas vivem com excesso de futuro. Excesso de que, meu Deus, vai acontecer. Ah, tem aquela ansiedade boa? Gente, a ansiedade não é boa. Seja ela para um momento feliz ou um momento triste, a ansiedade não é bom. Por quê? Porque muitas pessoas ficam eufóricas, ansiosas por algo até mesmo de bom que vai acontecer. É uma viagem que vai acontecer, a pessoa fica naquela ansiedade. Meu Deus, não posso esquecer. E acaba esquecendo as coisas, acaba perdendo o voo, acaba perdendo o horário. Por quê? Porque ficou com excesso de ansiedade. Tá entendendo? Ou então, ela pode se antecipar demais. Ah não, eu preciso chegar no aeroporto, o voo é 6 horas da manhã, eu vou chegar às 6 horas da noite do dia anterior porque eu não quero perder o voo. Gente, vamos pensar, algo que a gente precisa trabalhar é a questão da ansiedade, seja ela para o lado positivo ou para o lado negativo. Para o lado negativo ou para o lado positivo. É necessário trabalhar a ansiedade. Você sofre por algo que ainda não existe, isso é ansiedade. Sofrer por algo que não existe é ansiedade. Seja sofrer por algo, uma maneira de sofrimento bom ou um sofrimento ruim. Um sofrimento positivo ou negativo. Existe sofrimento positivo? Existe. Existe sofrimento positivo. É aquela pessoa que ela está esperando algo acontecer e aquilo vai tomando lugar dentro dela. E tem pessoas que têm infartos fulminantes por causa de ansiedade positiva. São aquelas pessoas que estão na expectativa tão grande que elas não conseguem chegar aonde elas queriam chegar. São inúmeros relatos de pessoas que vão para a viagem dos sonhos. No dia da viagem ela morre. No dia que ela chega no lugar, ela não acredita e ela morre. Ela tem um infarto fulminante. Então, excesso de ansiedade é perigosíssimo. É muito perigoso. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter aquela euforia de fazer as coisas. Não, não é isso. É ansiedade, gente. É aquela questão de você não ficar quieto, você ficar, meu Deus, sabe? Esperando algo que ainda nem aconteceu. Sofrendo por algo que ainda nem aconteceu.
Então, aluno, aluna do Café com Psi, se estiver fazendo sentido para você, fala assim, está fazendo sentido para mim. Escreva aí um comentário daquilo que você acha que é a sua... Se você sofre por algo que ainda não existe e você puder compartilhar, compartilha. Escreva aí também, isso ajuda. Ansiedade é excesso de futuro, é mal interpretado. A pessoa interpreta o futuro de maneira errada. A pessoa interpreta o futuro de maneira inequívoca. E isso é ruim para o ser humano. O que você está imaginando que ainda nem aconteceu? A nossa prática de hoje. Uma pergunta para sua reflexão. O que você está imaginando que ainda nem aconteceu? Tem pessoas que elas ficam imaginando. Elas ficam gerando expectativa em algo que ainda nem existe. Em algo que ainda nem foi trabalhado. E elas ficam gerando expectativa em cima disso. Vamos tomar cuidado. Aluna do Café com Psi, não fique imaginando algo que ainda não aconteceu. Não fique sofrendo por isso, porque esse é um grande erro do ser humano. Como eu disse, a ansiedade é um mal do século atual. A ansiedade, ela tem assolado famílias, assolado vidas, assolado profissionais, tem machucado pessoas e tem feito pessoas perecer. Eu e você não queremos que isso aconteça. Vamos para o texto milenar, para a reflexão que vai trazer entendimento para o meu e para o seu coração? Nós sempre trabalhamos aqui um princípio milenar para trazer embasamento do nosso conteúdo. Porque aqui nós alinhamos gestão das emoções à espiritualidade, como eu disse no início. Se você gosta deste assunto, faz sentido para você esse assunto, não deixa de nos acompanhar, não deixe de estar conosco aqui. Sempre um conteúdo inédito para você aqui no Café com Psi, ok? Filipenses capítulo de número 4, versículo 6. Filipenses 4:6 é o princípio milenar que está dando certo há milênios, gente. Está dando certo há milênios. Vamos tomar propriedade desta palavra para o meu e para o seu coração, que diz assim, Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Eu sempre digo que o princípio milenar vem antes de qualquer teoria, de qualquer ciência, ok? E ela explica a ciência. Olha para você ver sobre ansiedade esse texto, como ele é riquíssimo. E ele é poderosíssimo para mim e para você. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. E com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Gente, olha que princípio poderoso. A palavra está dizendo para mim e para você um princípio. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Apresentem os seus pedidos a Deus. Olha, muitos vivem uma vida de incertezas, de inseguranças. Mas quando você vai para o princípio, quando você vai para o valor das Escrituras sagradas e você olha para ali e fala assim, poxa, tem uma palavra de direção para mim. Tem um texto que está me direcionando. Tem algo que está fazendo com que eu me impulsione. Tem algo que está fazendo com que eu viva uma vida melhor nessa terra. Então, gente, vamos trabalhar o princípio milenar no nosso coração, ok? Você não precisa resolver o amanhã hoje. Com isso eu quero fechar o conteúdo de hoje. Você não precisa resolver o amanhã hoje. Não. Não dá para trabalhar assim, gente. Quando a pessoa ela quer resolver tudo, o amanhã é amanhã, não é hoje. Precisa dormir, precisa descansar a mente, porque amanhã é amanhã. É incerteza, é incerto. Nós não sabemos se vamos acordar amanhã. Por isso precisamos viver o hoje de maneira coesa, de maneira equilibrada, de maneira a gerir bem a nossa vida. E gestão das emoções passa por isso. É você saber que o amanhã, ele é amanhã, não é hoje. Guarde esse entendimento para o seu coração. Se você anotou tudo, volta e veja, reveja, faça o seu resumo, assista o vídeo novamente. Assista o vídeo novamente e aí juntos nós vamos construindo esse pensamento, ok? Fica comigo até o final da semana. Eu te espero amanhã com mais um episódio inédito do Café com Psi às 6h15 da manhã. Eu desejo um dia de paz e de provisão para você e toda a sua família. Um grande abraço, que Deus te abençoe, um excelente dia.